E aí, aquarista? Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente do normal. Eu não vou falar de aquário, mas vou falar de terrário, mais especificamente sobre terrário eterno. Muita gente, eu postei lá no Instagram, né, que eu montei esse terrário eterno aqui, muita gente não sabia o que era um terrário eterno, o que é um terrário eterno. Então eu fiz uma enquete lá nos stories, né, perguntando se valeria a pena ter um vídeo, né, desse processo da montagem desse terrário eterno aqui que eu fiz. E a maioria esmagadora votou que sim, que queria um vídeo sobre isso. E cá estou eu agora para explicar o que é um terrário eterno e como que eu fiz para montar esse terrário. Eu gravei todo o processo, tá? Eu vou explicando aqui, vou mostrando o passo a passo como eu fiz para montar esse terrário. Mas falando agora sim a grosso modo, porque eu vou explicar lá no finalzinho como funciona todo o processo, como funciona, mas a grosso modo o que é um terrário eterno? Ele é um terrário, beleza, tem as plantinhas ali, tem o substrato, só que ele não é aberto, né? A gente fecha ele e a ideia é não abrir mais, né? Claro que pode acontecer coisas que a gente não consiga esse equilíbrio aqui dentro, mas a ideia primordial é a gente fechar, essa tampa tá fechada hermeticamente, bem vedado, né? E a gente não precisar mais abrir. E a vida ela acontece aqui dentro, né? Tem microvidas e as próprias plantas, vai acontecendo o processo ali dentro e a gente não precisa mais mexer, não precisa mais regar. A única coisa que a gente precisa fazer é colocar luz. A gente pode deixar num local com luz ou, se tiver uma luminária por perto, é uma opção também. Mas eu vou explicar para vocês como que eu fiz a montagem desse terrário aqui. Então fica comigo até o final, que lá no final, quando eu explicar o passo a passo que eu fiz para montar esse terrário, eu vou explicar como funciona na prática, como que é o processo para um terrário eterno funcionar, o que acontece aqui dentro. Bom, uma coisa interessante que eu posso falar é que para tu montar um terrário eterno, é possível na verdade tu montar sem gastar absolutamente nada. Se tu tiver um vidro na tua casa, não importa o tamanho do vidro, porque tu consegue fazer, na verdade, com qualquer tamanho de vidro. Eu poderia estar fazendo aqui num vidro de conserva de pepino, ou um vidro que tenha 100 ml. Daria da mesma forma. É lógico que tu tem maior possibilidade de área e tu tem maior estabilidade. É a mesma coisa que acontece no aquário, tá? Aqui, esse vidro que eu tenho, um vidro de conserva aqui, ele tem mais ou menos 2 litros. Então o que eu fiz? Eu lavei muito bem esse vidro, a tampa, né? Sequei e posteriormente passei álcool na parte interna. Sequei com álcool, esterilizei bem ele, tá? Para não acontecer ali de ter sujeira ou algum outro tipo de micro-organismo aí que possa interferir aqui no nosso microambiente. Bom, como a ideia é que a gente montar um micromundo, praticamente falando, porque ele funciona exatamente como se fosse a Terra, a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, o que eu usei aqui de elementos no substrato, na base? Eu tentei imitar como que é, na verdade, a formação natural, né? O que acontece aqui? Na parte de baixo, eu usei basalto. As pedras de basalto que eu usei aqui são pedras um pouquinho maiores, tem 2 milímetros, algumas 3 milímetros. Por quê? Eu preciso de espaço, porque depois vocês vão entender que a água ela vai descer e vai formar como se fosse um lençol freático aqui embaixo, tá? Então a água que a gente vai colocar uma vez só, ela vai descer aqui e vai formar como se fosse um lençol freático. Mas a gente não quer que esse substrato, né, o substrato de cima, a terra, ela não fique o tempo todo encharcada, porque isso pode fazer com que as tuas plantas elas apodreçam, né? Apodreça a raiz e tudo mais. Então, para fazer essa drenagem da água, a gente usa pedras ou substratos mais grossos, né? Para que a água ela fique depositada, né? E aqui eu usei, na verdade, 13, tá? Então, eu usei basalto, usei cascalho de rio, que é um pouquinho mais fino que o basalto, e por cima eu coloquei o substrato definitivo onde vai ser as plantas, né? Onde as plantas se fixam. Então, normalmente, nas montagens, onde eu andei pesquisando, tá? O pessoal, ele usa um tecido, um pedaço de tecido, algo só para separar esse substrato de cima do primeiro substrato, que é a drenagem, para não acontecer da terra entrar lá e ficar aquela bagunça toda, tá? Mas eu resolvi, como tinha um substrato sobrando aqui, eu resolvi usar esse substrato intermediário para fazer a separação da terra da drenagem. Então, a ideia primordial teoricamente ter 2 substratos, né, a terra onde vai ser plantada as tuas plantas, e um dreno.
Eu usei só esse aqui de intermédio, então ele tem um tamanho ali intermediário entre a terra e o substrato de dreno e deu super certo, ó, dá pra ver que tá bem separadinho, provavelmente essa terra aqui não vai acabar descendo até lá embaixo. E se tu for ver, só pra você ver aqui também, ó, eu tô usando a luminária do aquário, e essa luminária eu não tô usando no terrário, tá? É só pra gravar aqui, eu tô deixando um local iluminado, assim, perto de uma janela. Já é o suficiente, não precisa pegar sol direto, tá? Mas eu quero mostrar isso aqui, ó, não sei se vai pegar. Se eu vir um pouquinho, ó, tá vendo lá embaixo? A água, ela vem toda para um lado. Então quer dizer que tem bastante água. Então tá funcionando bem como um dreno, ó. Aqui onde tem mais espaço, a água fica depositada. E posteriormente a gente vai entender que essa água ela vai subir, tá? Sobre as plantas, o que eu tô usando aqui? Na verdade, um terrário de verdade é a primeira vez que eu tô fazendo. Eu nunca fiz um terrário com plantas de verdade. O máximo que eu fiz foi na época da escola. A gente fez uma experiência pra gente entender como funciona o ciclo da água. Pode ser que tu já tenha feito um dia também. Que é fazer só essa parte do substrato, fechar num pote aqui e colocar no sol. Que vai acontecer o quê? Né? Vai evaporar essa água aqui, vai condensar e vai, entre aspas, chover. Vai fazer como se fosse o processo natural na Terra aqui, né? Claro que num tamanho incrivelmente menor. Claro que a gente não vai conseguir formar nuvens aqui dentro, mas exatamente o mesmo processo acontece na natureza, tá? Então, como é a primeira vez que eu tô fazendo um terrário de verdade, eu não sei quais as plantas e o nome de plantas que dá pra pôr um terrário eterno. Mas uma coisa eu sei, e pelo que eu pesquisei também, a gente consegue colocar plantas do nosso pátio, que a gente consegue ver no dia a dia aí, plantas que ficam normalmente em lugares sombreados e com bastante umidade. Então eu saí pelo pátio aqui procurando esse tipo de planta, e na verdade uma coisa interessante, eu nunca tinha percebido no dia a dia, né, essa riqueza de vida que tinha pelos cantos. Então eu encontrei essas plantas aqui bem interessantes. Agora nesse momento aqui eu tenho 5 espécies diferentes, tá? Eu tenho musgo, essa aqui que parece uma plantinha rasteirinha, essa bem bonitinha também que eu não sei o nome, eu não sei o nome de nada, tá? Encontrei também uma vermelhinha e essa aqui que parece um alface. Tudo aí pelos cantos, cantinho do muro, entre as pedras da calçada. Encontrei então normalmente essas plantas em locais bem úmidos, com pouca iluminação, onde não bate sol direto. Algumas até eu vi que suportam sol direto, mas a maioria estava na sombra. Separei elas para fazer esse teste aí, plantando aqui no nosso terrário. E por que eu tinha falado que tu pode gastar praticamente zero reais para montar um terrário desse, um terrário eterno? Porque se tu tiver o vidro, muito provavelmente tu tem acesso a lugares onde tem pedras de vários tipos de granulometria. E não importa se tu mora aí em apartamento, se tu descer do teu apartamento, tu for lá na calçada, tu vai encontrar algum tipo de mato, tu vai começar a prestar atenção que existe vida ali, que no dia a dia a gente não percebe. E tu vai encontrar algumas espécies aí que ficam em locais com pouca sombra e com bastante umidade, que é isso que a gente precisa. Porque esse é o ambiente aqui que a gente criou. Então como funciona? Quando a gente fizer toda essa montagem de colocar o substrato com dreno, fazer o plantio das nossas plantas que elas são de locais úmidos que se desenvolvem com pouca iluminação, aí sim a gente vai colocar um pouquinho de água. Aqui nesse caso eu fui no feeling, eu não achei em nenhum lugar a quantidade de água, um cálculo para saber a quantidade de água pelo tamanho do vidro, mas eu coloquei aqui em média 50 ml. Então essa água toda desceu, ela umidificou aqui o substrato, mas a maior parte desceu aqui para baixo. Depois que a gente fizer isso, a gente fazer toda essa montagem de colocar água, a gente vai fechar, a gente fecha e teoricamente a gente não abre mais. Se a gente por acaso colocou a quantidade de água ideal e as plantas que conseguem se desenvolver bem nesse ambiente, a gente nunca mais entre aspas, porque nada é para sempre, né? Mas, por exemplo, eu já vi terrários de 12 anos. Na verdade, tem um terrário de até um senhor aí na internet que tu encontra, 40 anos fechado sem nunca abrir. Imagina. Então a gente consegue deixar pelo menos meses ou talvez anos fechado e esse ciclo acontecendo.
O ciclo funciona muito parecido com o do aquário, porque na verdade tudo no planeta acontece igual ao ciclo do aquário, né? Que é o ciclo do nitrogênio. No momento que a gente está ciclando o nosso aquário, a gente está tentando fazer com que ele tenha o mesmo equilíbrio que a gente tem no ambiente fora dele, tá? Então, o que vai acontecer? No momento que a gente vai fechar, a gente veda esse vidro, naturalmente essa água ela vai começar a evaporar, isso é normal. Então, se a gente colocar, por exemplo, perto de uma janela, né, bem iluminada, mas sem o contato direto do sol, porque pode criar muito limo e talvez tu nem consiga olhar para dentro, tá? Então tu deixa um local bem perto aí da janela com bastante iluminação. O que vai acontecer? Essas plantas vão começar a fazer fotossíntese. E ao mesmo tempo, quando esse local ele tá fechado, ele vai criar calor. Quando criar calor, essa água que está aqui dentro, ela vai começar a evaporar. Vai fazer como se fosse o mesmo processo na atmosfera. A água vai evaporar, vai começar a condensar, como vocês estão vendo aqui, ó. Tá condensando essa água. Ela condensa ao ponto de formar gotas e descer. Então ela vai manter essa terra úmida, ela vai formar como se fosse ali uma microchuva. Vai molhar as raízes, vai pegar os nutrientes que estão aqui dentro mesmo e a planta vai se desenvolver. A gente tem que pensar que aqui existe microvidas, a gente não está conseguindo ver agora. Eu, na verdade, achei alguns, eu não sei se é inseto ou algo do tipo, caminhando por aqui, mas isso é muito importante, porque se tu tem seres vivos, funciona a mesma coisa como se fosse o aquário. Tu tá produzindo gás carbônico, as plantas estão consumindo esse gás carbônico que essa microvida aqui está gerando, elas vão fazer fotossíntese, vão crescer, né? Isso tudo na presença de luz, tá? Ela tem água formando o ciclo da água ali dentro. E nesse processo de fotossíntese ela vai gerar oxigênio aqui dentro. Então não tem troca de gás, de ar nenhum aqui. Vai formar oxigênio, esses animais, esses seres vivos que estão vivendo aqui vão consumir, vão gerar material orgânico e vai formar todo aquele processo que quem é aquarista, quem normalmente acompanha o canal já sabe. Vai acontecer um ciclo de nitrogênio aqui, vai acontecer basicamente igual ao aquário, só que sem absolutamente nenhuma intervenção nossa. A gente não vai abrir para nada. Se a gente vê, por exemplo, se eu enxergar que, pô, tem muita água, eu coloquei muita água aqui, eu acho que vai começar a apodrecer as plantas, claro, que daí tu pode fazer uma correção. Abre um pouquinho, deixa um dia aberta essa tampa aqui para evaporar um pouquinho da água, para dar aquele equilíbrio. Daí tu tem que acertar a mão. Mas a ideia, assim, primordial é a gente fechar e a gente ver a natureza se virando aqui dentro, formando o próprio ciclo, daqui a pouco formar aí vidas, tu enxergar esses seres vivendo aqui dentro desse pote, se alimentando, produzindo o material orgânico produzindo plantas e todo esse processo que a gente vê que acontece no mundo, acontecendo aqui na palma da nossa mão praticamente. Isso é muito interessante, né? E eu resolvi trazer esse assunto de terrário eterno pra cá, porque normalmente o cara que é aquarista, ele é aquarista porque ele gosta desse processo, né, do aquário, de todos os processos, não só do peixe, não só da planta, mas de todo o processo que leva a vida a acontecer dentro do aquário. E se tu for ver, isso é muito semelhante a um aquário. A diferença é que ele não está tomado por água, mas aqui tu consegue, por exemplo, fazer uma cópia em miniatura de como funciona a Terra, propriamente dita. Porque se tu for ver como funciona a Terra tu não tem troca gasosa com fora, o universo lá. Tu não tem, não existe ali alguém regando. Tudo acontece com ciclo. Se tu for ver isso aqui é uma microterrinha. Não importa se tu é terraplanista, existe um domo, né, cara? Mas se tu é uma pessoa normal, acredita que a Terra é redonda, tá? Tu sabe que não importa se é terra plana ou não que tu acredita, a Terra é um sistema fechado. E aqui, na verdade, a gente está tentando reproduzir em miniatura esse sistema fechado da Terra, tentando produzir esse ecossistema em miniatura e a gente consegue observar essa vida acontecendo aqui dentro. Então, como é a primeira vez que eu estou fazendo de verdade um terrário eterno, se tu quiser saber como que vai ser aqui a evolução dessas plantas, dessa microvida que vai surgir aqui dentro, então tu vai lá no Instagram, tá o Instagram aí em cima, escrito, tá, Aquarium Doce, e eu vou deixar tudo registrado lá nos destaques, tudo que tiver de novidade eu vou deixar lá registrado.
Se tiver alguma dúvida aí que eu esqueci, alguma coisa, se não fui claro, deixa aí nos comentários que vai ter atualização aí daqui a pouco, talvez em 2 semanas, 1 mês, de como que tá a evolução desse Terraria Eterno. E aí eu posso acabar respondendo aí a pergunta ou a dúvida que tu acabou tendo ou não consegui suprir aqui nesse vídeo para ti. Então aproveita e se inscreve aí embaixo para acompanhar as atualizações e segue lá no Instagram para acompanhar a evolução no dia a dia. Valeu pessoal e até o próximo vídeo.